Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito, especialmente, a oportunidade reencarnatória que nos concedeu, esta chance a mais para que nós consigamos atingir a perfeição, objetivo que o Pai impôs a cada um de seus filhos já na criação. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando ao Mestre e aos bons amigos nos favoreçam para que das leituras nós consigamos extrair novas boas resoluções, adquirir mais largo entendimento da verdade divina. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda do mundo espírita, né? Ou mundo dos espíritos, e nós entramos no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje nós vamos abordar dois temas, né? Possessos e convulsionários. A respeito de possessos, né, a gente tem que fazer uma referência de que essa temática aqui é a base do desenvolvimento de toda a teoria, toda a base teórica, melhor dizendo, toda a base teórica que a gente encontra no Livro dos Médiuns, né? Então, lá é um assunto desenvolvido e aqui nós temos o mesmo assunto concentrado. Então eu vou tentar chamar a atenção para pequenos detalhes que vão se transformar lá em conceitos, né? Aqui Kardec levanta só a ideia, lá ele desenvolve o conceito. Muito bem, então vamos lá. Possessos. Aqui nós temos então a matriz do tema obsessão, né? Aqui vocês vão verificar, ele não fala das três modalidades admitidas para o processo, né, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Fala-se, no geral, de subjugação, fala-se de fascinação, mas não desenvolvendo, vamos colocar assim, o conceito do que seja, né, não definindo. Questão número 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado por um outro espírito e obrar em lugar do outro espírito que se acha encarnado neste corpo? Pode haver a substituição, né, dos espíritos dentro do mesmo corpo? Lá atrás, quando nós fizemos um estudo da volta do espírito ao mundo corporal, nós vimos que o processo de reencarnação ele é, vamos dizer, rígido, a ponto de um espírito ser designado para um determinado corpo e, se este espírito desistir no meio do caminho, aquele corpo não vingar, né? Então é um processo, vamos dizer assim, rígido, porque é planejado, desenvolvido para que um determinado espírito ocupe um determinado corpo, né? Não há nem substituição de última hora, vamos dizer assim, para aproveitar o corpo que está em gestação. Aquele corpo perecerá se o espírito desistir da encarnação. Os irmãos vão se lembrar dessa passagem. E aqui o que se pergunta é: pode um espírito ocupar o lugar do outro num corpo? Eu
posso ser invadido, o meu corpo pode ser invadido por um outro espírito e se valer desse mecanismo corporal para obrar, para trabalhar, para desenvolver qualquer atividade? Desculpe, o nosso orientador responde assim: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o término do tempo fixado para a sua existência material. Então a resposta é não. A ideia que se tem de um espírito invadir um outro corpo, né, ou invadir um corpo que não lhe seja designado, um espírito errante invadir um corpo que está em exercício, né, ocupado por um espírito em desenvolvimento da tarefa no campo físico. Não pode. Essa figura que a gente às vezes vê o pessoal falar, não existe. O que existe é a identificação. Os espíritos se identificam pelas suas qualidades e defeitos, e aquele que está desencarnado pode se valer do auxílio daquele que está encarnado. Mas quem executa, quem decide, quem comanda o corpo é o espírito encarnado. Aquele que está na erraticidade não pode dominar o corpo. É uma cooperação e não uma dominação. Questão 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Não podendo um espírito substituir-se ao outro que está encarnado, pode haver uma dominação no campo da ideia, no campo mental de um espírito sobre o outro? É isso que ele pergunta. Já que não pode haver a possessão, a dominação do corpo, pode haver uma dominação do pensamento? E aí o nosso orientador responde assim: sem dúvida. São esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso que saibas que essa dominação no campo do pensamento, essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta. Porque, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico de exorcismos têm sido tomados por possessos. Aqui eu chamo a atenção para esse fundamento. Essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, por não resistir ao assédio, quer por desejá-la, por se comprazer na companhia do outro. Então o que a gente tem, né, é um conceito basilar do processo de desobsessão aqui, né? Porque a gente entende como é que o processo se estabelece. Então a gente consegue entender como é que a gente pode desfazer esse processo. A dominação mental, né,
exige, vou usar o termo, exige o consentimento do dominado. Ou o dominado fraqueja e não resiste ao assédio, ou o dominado gosta do assédio. De uma maneira ou de outra, ele está consentindo na ação do outro sobre o seu campo mental. E aí tem uma nota. Ele diz assim, o vocábulo, explicando inclusive por que Kardec não usa o termo possessão, né, na definição de obsessão. Ele usa o termo subjugação, ao invés de possessão. Ele usa subjugação, o domínio de uma vontade, de um pensamento sobre o outro. É subjugar isso. Tá? Então, aqui ele explica por quê. Ele diz assim, o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. É isso que o termo possessão nos traz à mente, uma coabitação. Pois que nesse sentido não há demônios, nós já sabemos que não há demônios, né? E que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta que uma alma pode achar-se em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. E a partir daqui, Kardec usa o termo subjugação para definir um dos processos obsessivos, dos três, né? Obsessão simples, fascinação e subjugação. Esse termo subjugação, ele nasce aqui, para não criar a ideia falsa, né, de que há um domínio físico. Aí ele deixa bem claro que o domínio é mental. É uma mente dominando outra mente. Tá? Questão 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? O que o Kardec pergunta é se nós temos meios para manter longe de nós aqueles influenciadores negativos que podem nos obsediar. Né? E aí o nosso orientador responde assim: sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um julgo, desde que com vontade firme o queira. O que o orientador diz? Todos nós podemos nos livrar, né, desse assédio, bastando, né, que tenhamos vontade firme, que queiramos efetivamente não ser assediados. E como é que isso se dá? Não cedendo à sugestão. É isso que ele coloca. Sempre é possível, a quem quer que seja, qualquer um de nós, né, subtrair-se a um jugo, subtrair-se a um domínio, desde que com vontade firme o queira. Não, eu não me submeto. Pronto. Essa vontade soberana é suficiente para impedir o domínio do outro. É óbvio que o outro vai continuar tentando, mas se nós formos firmes na nossa vontade, ele não conseguirá. É esse o raciocínio que o orientador coloca para nós. Simples. Não tem complicação. Simples. Não cedam à ideia infeliz. Pronto. Questão 476. E aí são três questões.
Kardec estende a questão, ele faz uma bem complexa. Ele pergunta assim: mas não pode acontecer que a fascinação, eu grifo, fascinação, exercida pelo mau espírito, seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, em sendo verdade, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, por fim, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Então, Kardec faz três questões. Ele pergunta se a dominação pode ser de tal sutileza que aquele que está sendo dominado não perceba que está sendo dominado. E aí ele coloca o nome fascinação. Eu grifo fascinação porque aqui ele chama o segundo tipo de obsessão, a fascinação. Então, pode acontecer que seja tão sutil que aquele que é dominado não perceba que é marionete do outro, que é mandado pelo outro, que é dominado pelo outro, que faça de bom grado aquilo sem sofrimento, de boa vontade. 2. Segunda questão que ele coloca: em sendo assim, em havendo essa, vamos chamar essa dependência, esse prazer no convívio, né? Poderá uma terceira pessoa, alguém de fora do processo, interferir para cessar esse domínio? Se isso for possível, que característica, que caráter deve ter essa pessoa? Então são três questões em uma. E aí o nosso orientador responde assim: sendo ela um homem de bem, falando obviamente dessa terceira pessoa, ele começa pelo fim, sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. Aqui, Kardec estabelece no primeiro, né, na primeira abordagem, ele estabelece uma situação em que há domínio de um pensamento sobre o outro. Aqui ele coloca que há uma sedução, vou usar o termo, uma sedução de um pensamento sobre o outro. E o outro que se vê seduzido se compraz nisso. Nisto está a fascinação, né? É um espírito seduzir o outro, né? E se impor a ele sutilmente. Então, aqui Kardec, não querendo, né, ou não fazendo diretamente, ele já lança a base do que é a fascinação. Mas o que é importante é o seguinte: esse é um processo, todo mundo acha que a subjugação é o pior processo, que é o domínio da vontade, né? O camarada não tem vontade. Aqui, né, é o pior processo, a fascinação, porque o camarada tem vontade de ficar fascinado. Então é muito mais difícil, né? E aqui surge também a ideia da intercessão. Olha, em o camarada não conseguindo se livrar, por quê? Por ilusão, por satisfação, ele quer ficar no processo,
Uma terceira pode interceder para acessar o domínio? E aí o espírito responde, sim, pode, mas ela tem que ser uma pessoa, um homem de bem, diz ele, uma pessoa que tenha moralidade ilibada, que consiga atrair bons espíritos para auxiliá-lo e consiga se impor aos espíritos imperfeitos pelas suas características morais, né? Agora, se ele não conseguir sensibilizar o que sofre o processo, né, de que deve se modificar, que deve contribuir, que deve colaborar, nada acontecerá. Porque nós não podemos forçar a vontade nem daquele que está fascinado. Deus não permite a violência contra a vontade de ninguém, nem daquele que está fascinado. Desculpem. Então, nesses termos, ele diz, olha, se não houver o concurso do fascinado, nada acontecerá, né? E ele diz, por fim, qualquer que seja a pessoa que interfira, né, o que vai é a pureza do coração. Por quê? Essa pureza de coração é suficiente para que os bons lhe atendam o chamado e os maus o temam, né? Então, a intercessão é possível, é necessária a sensibilização de quem está no processo para que ele coopere, né? E a pessoa que vai cuidar de fazer a intercessão tem que cuidar-se primeiro, tem que ser muito cuidadoso consigo mesmo, para poder auxiliar, né? Atraindo bons espíritos que o reforcem, né? E impondo-se àqueles imperfeitos. Questão 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Rezar tantas vezes, fazer isso, fazer aquilo, crucifixo, livro, esses rituais têm alguma coisa, de alguma maneira contribui para que o processo seja resolvido, seja cessado? Tem qualquer eficácia sobre os maus espíritos? E aí o orientador responde assim, não. Estes últimos riem, os maus riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. É um tiro que sai pela culatra, digamos assim, né? Não só não funciona, como, vamos dizer assim, demonstra de alguma maneira a fraqueza de quem tenta fazer intercessão, a não compreensão do que está acontecendo ou dos requisitos mínimos necessários para poder interferir naquele processo, que é moralidade, né? Que é boa exemplificação. Então, esse negócio de rituais, fórmulas mágicas, apetrechos, nada disso tem algum valor. Nada disso coopera para resolver o problema. Questão 478. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? E aí o orientador responde assim, cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar às sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se, porque eles também não são malucos de ficar perdendo tempo com alguém de onde eles não vão conseguir extrair absolutamente nada. O nosso orientador diz, resistência e bom exemplo é a maneira simples de você se livrar dos espíritos obsessores. Aquele camarada que persiste em fazer o bem, apesar dos seus maus pendores, apesar das suas dificuldades, dos seus erros, né? Apesar disso, ele faz força. Ele está criando um campo não propício à ação dos espíritos maus. Ele já está afastando os espíritos maus.
né? Aquele cara que está na benemerência, que está ajudando os outros. Esse camarada só atrai bons espíritos. Consequentemente, afasta os maus. É isso que o nosso orientador diz. Tá? Resistência à sugestão infeliz e boa exemplificação. É o suficiente para você não ser assediado pelo mal. Questão 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? O nosso orientador responde: a prece é em tudo um poderoso auxílio. Em tudo. Na obsessão também. Em tudo. Mas crede, não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, os que trabalham, os que agem. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo, a causa da atração dos maus espíritos. Se não houver correção, né, dos maus pendores, aquele que está sendo obsidiado agora permanecerá sendo obsidiado. Sai dessa, entra em outra, entra em outra, entra em outra, porque ele continua atraindo espíritos obsessores, espíritos que se afeiçoam aos seus defeitos. A busca da virtude, a busca de ser melhor, é o caminho para a gente ir se livrando. A pergunta é, há pessoas, né? A pergunta que ele fala, a prece é suficiente? Não, a prece não é suficiente. Há pessoas que acham que o fato de dizer uma prece, né, resolve o problema. Não, a prece nós já vimos, ela tem uma outra função. É um poderoso auxílio, dizer auxílio, não é solução. E ele diz assim, Deus assiste os que trabalham, os que agem. Nós temos que agir. E aquele que está obsidiado tem que entender que ele só está nesse processo por culpa dele. E ele tem que corrigir nele o que deu origem ao processo. É isso que vai resolver o problema. Última questão, 480, desse tema. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Vamos lembrar do menino que caía na água e no fogo, Jesus. Tragam para mim essa criança. E expulsou o espírito mal. Né? E depois disse aos seus discípulos, os discípulos perguntaram, mas por que nós não podemos expulsar esse... Vocês vão lembrar disso, essa passagem. Por que nós não podemos expulsar esse demônio? Né? E Jesus disse, por causa de sua pouca fé. Porque se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, diriam para ele, vá embora, e ele iria. Né? Ele diz, se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, diriam essa montanha, move-te daqui para lá, e ela se moveria. Né? Na verdade, ele queria dizer, se vocês tivessem a fé, teriam feito o trabalho de convencer o irmão a abandonar aquela empreitada obsessora, né? Obsessiva. Então, que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionado no Evangelho. Ele está se referindo a outras passagens, mas essa é uma passagem que a gente lembra, né? Aí o nosso tentador diz assim, depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras.
As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto, e não esqueçais, e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Não tomem as palavras, né, como sendo vamos dizer assim, o espírito, né? As palavras são um invólucro, elas não são a essência. Quando se fala que o Jesus expulsou aquele demônio, né? O que a gente tem que entender é que ele convenceu aquele espírito que estava assediando aquela determinada pessoa a não fazer mais isso. Simples assim. Como é que Jesus conseguiu esse feito? Moralidade de Jesus indiscutível. Não é? Nós vimos aqui agora mesmo. Qual é o caráter que deve ter a pessoa que vai fazer o processo? Uma moralidade absoluta. Né? Então, para ele, facinho. Vamos colocar assim. Para os discípulos, uma dificuldade danada, porque todo mundo tinha defeito. Né? Todo mundo tinha alguma. Mas ele não se prendeu nos defeitos dos discípulos, ele se prendeu na fé. Se eles tivessem passado por cima de suas dificuldades todas, tivessem falado com o coração, né, tivessem feito com o coração, com pureza de coração, conseguiriam, como Jesus conseguiu, disse ele. Né? Muito bem. Aí nós vamos para o segundo tema, convulsionários. E aqui eu preciso fazer para que vocês entendam. Né? Se a gente lê pura e simplesmente, a gente não consegue extrair todo o fundamento. Eu tenho que dar uma notícia histórica para vocês poderem entender. Um cidadão de nome Cornélio Otto Jansênio, né, que viveu entre 1585 e 1638, filósofo, teólogo holandês, né, e bispo da Igreja Católica, ele desenvolveu uma corrente dentro do catolicismo chamada jansenismo, né? Jansenismo, que era uma derivação de um conceito de Santo Agostinho, na verdade uma deturpação de um conceito de Santo Agostinho. Né? Ele se prendeu numa abordagem de Santo Agostinho, quando ele deveria ter olhado a obra toda de Santo Agostinho. Mas muito bem, ele baseou essa corrente que ele desenvolveu, o jansenismo, em cima da doutrina, da teologia, do desenvolvimento teológico de Santo Agostinho. E ele fundou vamos chamar essa corrente dentro do catolicismo, né, que pregava grande rigor moral e se fundamentava, né, sobre a graça, o livre-arbítrio, né, e a predestinação humana, que era a temática de Santo Agostinho. Tinha uma visão ortodoxa sobre o pecado original. Ele negava a natureza, que a natureza humana fosse capaz de fazer boas coisas, que ela era naturalmente tendente ao mal. Né? E era fatalista, porque só admitia que a criatura pudesse ser salva pela graça de Jesus Cristo. Não admitia que alguém pudesse ser salvo por si mesmo, mudando a sua trajetória, a sua caminhada, né? Redirecionando a sua caminhada. Ele se opunha a uma outra corrente, desenvolvida por Pelágio, né, que esse camarada Pelágio sustentava que, apesar do pecado original, né, os humanos continuavam livres para fazer o bem e obter a salvação através do seu trabalho. Esse é o jansenismo. Mais tarde, né, eu estou fazendo essa referência porque lá na frente, né,
se atribuía a essa pessoa ser dessa corrente, jansenismo. Tá? Na Revista Espírita de 1859 tem essa narrativa que eu vou passar para vocês. Né? Então lá nós temos a narrativa dos convulsionários, e aí o termo convulsionário, os convulsionários de Saint-Médard. Lá narra, né, a vida de um camarada que era diácono, o nome dele era François Paris. Era um diácono em Paris e que faleceu em 1727, de origem abastada, né, filho de um conselheiro do parlamento, naturalmente orientado para suceder o pai, né, seria um homem importante na política. Ele se volta para a religião, abraçou a carreira eclesiástica, né, e após a morte do pai, ele deixou todo o dinheiro para o irmão e foi desenvolver a sua tendência eclesiástica, a sua tendência religiosa. Né? Trabalhou bastante e desenvolvendo catecismo, cuidando sendo cura de uma determinada paróquia. Bom, ele trabalhou bastante e aí, num determinado trecho da vida, esse camarada morreu aos 37 anos. Né? Num determinado trecho da vida, ele resolveu se isolar. Né? E aí ele se recolheu, foi para o retiro, né? E nesse retiro ele se entregou à prece, ficou lá em prece, as práticas mais rigorosas da penitência, né? Por isso eles achavam que ele era jansenista, né? E ao trabalho manual. E ele ficava lá fazendo meia para as pessoas que viviam nas ruas, né? Para os pobres que viviam nas ruas. Ele morreu nesse asilo, um asilo em São Marcelo, bairro de São Marcelo, em Paris. Muito bem. O irmão dele mandou levantar um túmulo pequeno, no cemitério de Saint-Médard. Então tá aí os convulsionários de Saint-Médard. Fez para ir um túmulo em Saint-Médard. E esse túmulo começou a atrair peregrinos que iam lá fazer preces. E lá iam fazer as preces os pobres que recebiam as meias, o apoio dele, alguns ricos que tinham sido edificados por ele, né, com a sua conduta, no tempo em que ele cuidou das paróquias, algumas mulheres que ele tinha instruído, né, e aconteciam curas, né, maravilhosas. Mas também aconteciam as tais convulsões, que foram consideradas, né, perigosas e ridículas. Então, as pessoas eram tomadas, vamos colocar assim, num processo de alienação, e aí o nome convulsionários, né? E nesse fenômeno eles tinham umas certas características que eu vou colocar aqui, mas essas convulsões, que eles chamam de convulsões, elas estavam se transformando numa coisa perigosa. A autoridade, certamente o prefeito da localidade, né, o camarada que era responsável, então fechou o cemitério para esse tipo de manifestação. E essas pessoas começaram, esses que tinham essas convulsões, vamos dizer assim, os entusiastas, né, saíram para fazer os seus fenômenos nas casas particulares. O que é interessante é que nesse processo, essas convulsões, né, fenômenos estranhos, né, apareciam. E isso, né, é o que chamou a atenção da autoridade. Faculdade de resistir a pancadas tão terríveis que os corpos deveriam ficar esmagados. Então, o camarada se flagelava e não sentia dor. Faculdade de falar línguas ignoradas
ou esquecidas, né? Um desdobramento extraordinário da inteligência. Os mais ignorantes eram capazes de fazer discursos sobre a graça, sobre os males da igreja, temas complexos. Faculdade de ler o pensamento. Ler o pensamento. Né? Essas pessoas postas em contato com os doentes, com pessoas que tinham alguma dor, algum mal, experimentavam as dores exatamente nos mesmos lugares onde as pessoas que os consultavam sentiam. Né? Prediziam fenômenos anormais que deveriam acontecer na frente. Né? O que aconteceu é que, em função dessa insensibilidade física, né, começaram a acontecer coisas, vamos dizer assim, atrozes. Né? A loucura chegou a tal ponto, isso está na Revista Espírita de 1859, no mês de novembro. Tá? A insensibilidade, a loucura chegou a tal ponto que eles realmente crucificavam pessoas, né, a fim de lhes fazer sofrer os mesmos detalhes da paixão do Cristo. Essas vítimas, né, chegavam a pedir para serem crucificadas. E chamavam essa crucificação de grande socorro. Então a coisa estava degringolando, né, deturpando. A cura dos doentes se operava pelo simples toque da pedra do túmulo, né, ou pela poeira que se encontrava em redor do túmulo e que eles tomavam como bebida ou aplicavam sobre as feridas, as úlceras. Né. Então, esses fenômenos todos, né, e essa deturpação da crucificação, essas coisas, fizeram com que se fechasse. O que aconteceu? Esse aqui é um relato que a gente encontra lá na Revista Espírita, ele é assinado por Pauline Roland. E aí, na Sociedade Espírita de Paris, se fez a evocação do diácono, né, o François Paris. E aí evocaram e ele veio. Estou às vossas ordens, disse ele. Aí perguntaram a ele, qual o vosso estado atual como espírito? Ele disse, errante e feliz. Perguntaram, tivestes outras existências corporais depois dessa que conhecemos, como diácono? Não, estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Perguntaram, qual foi a causa dos estranhos fenômenos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? E ele responde, intriga e magnetismo. Aí lhe perguntam, por que motivo toda uma população, e era todo mundo tomado daquelas convulsões, toda uma população foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? E ele responde, elas se comunicam muito facilmente em certos casos, e vós não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos, para não compreenderdes que eles nisto tiveram uma grande participação, por simpatia para com aqueles que as provocavam. Aí perguntam a ele, participastes diretamente, como espírito, daquelas manifestações? Ele disse, nem de leve. E aí eles perguntam, outros espíritos participaram? E ele responde, muitos. E aí perguntam, em geral, de que natureza eram esses espíritos que participavam? E ele diz, pouco elevada. E aí as duas perguntas que são decisivas eu gostaria de sublinhar. Por que essas curas e esses fenômenos cessaram quando a autoridade se opôs, fechando o cemitério? A autoridade tinha então mais poder que os espíritos? Ele responde, Deus quis fazer cessar a coisa,
porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio, e ele empregou a autoridade dos homens. E aí a última questão que fizeram. Desde que não participastes dessas curas, por que prefeririam o vosso túmulo ao de outro? Já que ele não participou diretamente das curas, por que o túmulo dele era a referência? E ele responde assim: pensais que eu tenha sido consultado? Escolheram o meu túmulo calculadamente. Minhas opiniões religiosas em primeiro lugar. E o pouco de bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Na verdade, ele não era jansenista, né? Então, ele foi, vamos colocar assim, usado como, a gente chamaria isso de boi de piranha, né? Ele foi explorado pelo seu comportamento, pela sua vida, por tudo que fez, né? Então, ele não fazia os milagres, não aconteciam as curas por conta dele, nem estava lá, né? A ocorrência ao túmulo dele foi um aproveitamento, vamos colocar assim, da fama que ele conquistou por estar em reclusão, por viver uma vida de prece, de oração, de rigor, não é? De rigor moral. Né? E aqui, nós estamos a 46 minutos, eu não vou ler. Aqui, nesse texto dos convulsionários, o que nós vamos ver vamos chamar assim, a repetição daquilo que eu acabei de ler para vocês. Né? Então, esse texto aqui, que está no Livro dos Espíritos, né, ele apesar do Livro dos Espíritos ser de 1857 e aquela revista espírita que publicou toda essa história ser de 1859, 2 anos depois, esse texto aqui, né, ele é este outro, né, que foi resumido para colocar dentro do Livro dos Espíritos. E não se trata aqui de convulsionários pura e simplesmente, mas de, vamos dizer, religiosos de uma determinada vertente, né, que se dedicaram, vamos colocar, a fenômenos que nós reconhecemos, né, espíritas. Fenômenos, eram todos católicos, né? eram correntes jansenistas, né? De jansenistas. E o que a gente vê, a descrição que a gente vê é de fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos, fenômenos anímicos, né? Mas fenômenos espíritas. Eu vou deixar para a semana que vem a leitura de convulsionários, para não sobrecarregar. Lá a gente faz mais uma retomadazinha e aí eu entro Mas basicamente, vocês vão ver dessa leitura aqui, é essa história que eu acabo de contar, os fenômenos, as coisas todas que aconteceram, as providências que foram tomadas, está tudo aqui de uma forma resumida e sem essa referência histórica, sem falar da Igreja Católica, sem falar do movimento jansenista, sem falar do diácono François Paris, né? Muito bem. Então, semana que vem a gente vê com calma convulsionários. Nós vamos encerrando a nossa reunião, né? Agradecendo novamente a Deus a oportunidade que nos concede de pararmos para ler, para refletir, para buscar entendimento mais amplo da verdade. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos
pela companhia, pela intuição sadia, pela orientação precisa. Rogando ao Mestre, nos mantenha debaixo da sua iluminação, para que a gente tenha clareza para identificar os objetivos e os caminhos, e que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Muita paz e muita luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.